Oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. A gente começa o programa de hoje com a carta de visitas do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. No primeiro pronunciamento público, o novo titular da pasta defendeu o uso de máscara, o trabalho da imprensa e pediu união da população para evitar a paralisação da economia do país. Vamos conferir tudo na reportagem da Luciana Verdolin. Olha, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estará hoje lá no Rio de Janeiro, onde, juntamente com Eduardo Pazuello, vai receber as primeiras doses da vacina da Fiocruz, que foram fabricadas aqui no Brasil. Ao todo, são 500 mil doses produzidas a partir de insumos importados. Eduardo Pazuello anunciou ontem também que essa semana serão liberadas 5.600.000 novas doses. Ontem, Queiroga passou o dia no Ministério da Saúde. No primeiro pronunciamento público, saiu em defesa da utilização de máscaras de proteção e disse que a imprensa é uma aliada, sinalizando, no entanto, que a tendência é de que nada mude. Queiroga ressaltou que o ministro apenas executa políticas que são de governo, mas disse que é preciso unir esforços para enfrentar a pandemia com a devida preservação da atividade econômica. Para isso, segundo ele, será necessária uma mudança de postura no país. Conclamar a população que utilize máscaras. São medidas simples de bloqueio ao vírus. Que lave as mãos, use o álcool. Já estou repetindo, todos vocês já sabem disso. Mas só para reafirmar essa posição, que são medidas simples, mas que são importantes, que a gente pode, com essas medidas, evitar ter que parar uma economia de um país. O cardiologista Marcelo Queiroga ainda defendeu o Sistema Único de Saúde. Ele classificou o SUS como um grande ativo do país. Admitiu que sem união será difícil avançar. Isso no momento em que o Brasil passa pela fase mais aguda da crise. Eu sei a grande responsabilidade que tenho. Eu sei que sozinho não vou fazer nenhuma mágica e não vou resolver os problemas da saúde pública que nós temos. Mas eu tenho certeza que nós teremos a ajuda. Ao defender a ciência, Queiroga pediu um crédito de confiança, prometeu empenho e admitiu que as prioridades são muitas. No momento, vivemos uma nova onda da pandemia, com muitos óbitos, que é preciso melhorar a qualidade de assistência em cada um dos nossos hospitais, sobretudo nas unidades de terapia intensiva, no enfrentamento às síndromes respiratórias agudas graves. Preocupados, os governadores propõem um pacto pela vida. A ideia já teria apoio de artistas e políticos, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Ontem, o coordenador do Fórum de Governadores, o governador do Piauí, Wellington Dias, disse que já conversou com o novo ministro da Saúde para tentar agendar o encontro e discutir propostas e saídas para a crise provocada pela pandemia. Uma agenda em que possamos tratar de uma pauta federativa para que possamos enfrentar juntos este momento da pandemia e com essa integração, municípios, União, governo dos estados, o próprio setor privado, a sociedade, eu creio é possível vencer o coronavírus. O ministro Eduardo Pazuello, apesar de não ter gostado de ter sido substituído, evita polêmica. Ontem afirmou que, juntamente com o novo ministro, vai somar e não dividir. Negou problemas de gestão da saúde e justificou que a decisão do presidente levou em consideração a saída de um general para a entrada de um médico. De Brasília, Luciana Verdolin. Vamos então debater com os nossos comentaristas esse novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Zé, duas perguntas para você. A primeira, qual a sua opinião sobre essa primeira aparição aí do Queiroga? E uma dúvida, para onde vai o Pazuello? Você tem alguma informação? Volta a ser simplesmente general, mas na verdade ele é da ativa ainda, né? Porque eu fiz essa pergunta para vocês, porque ontem o Queiroga disse que gostaria de contar com o Pazuello, né? Isso. Na equipe. Mas, na verdade,
Na verdade, isso não é próprio, isso é inusual que um ministro, né, continue como subalterno, isso faz sombra, mas é possível. Como eu digo aqui, o general, ele cumpre uma missão. Se for dada a ele essa missão, ele vai continuar. Ele já foi secretário executivo do Ministério da Saúde, né, e depois interino durante muito tempo, e agora está saindo. Mas há um estudo aí para colocá-lo em missão no exterior, alguma coisa nesse sentido, ou mesmo voltar para a tropa. Ele não tem mais como progredir, porque ele é general de intendência e não tem direito a mais uma estrela, né? Então, essa é a situação. Mas ele está colaborativo, bem colaborativo. E sobre o Marcelo Queiroga, Zé, as expectativas? Há uma certa impaciência no Congresso Nacional. O vice-presidente da Câmara chega a dizer que não terá nenhuma paciência, exatamente porque os líderes ali não emplacaram a indicação da doutora Ludmila, né? Ela foi indicada, esteve com o presidente Jair Bolsonaro, não foi convidada, apresentou um plano, mas o presidente não gostou porque já tinha em mãos ali dados de que ela estava muito ligada a movimentos de esquerda, ao ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, isso inviabilizou. Marcelo Queiroga chega para executar um novo planejamento do governo. Não será uma continuidade pura e simples, não. O presidente entendeu de que o momento é grave, não há proposta de confinamento, de lockdown, mas há uma nova abordagem, uma abordagem federal com instruções novas, definitivas ali no combate à pandemia. A situação está grave demais, chegando a 300 mil casos, e isso o governo está mesmo assustado sobre a possibilidade de progressão. Toda a indicação é de que ele vai, pelo menos, movimentar melhor ali a parte técnica do Ministério da Saúde. Quando ele diz sozinho, ninguém sabe se ele quis fazer o apelo à população ou ao grupo técnico do Ministério. Perfeito, Zé. Vini? Ô Paulo, agora pareceu um incômodo realmente do general Pazuello com essa saída do cargo, desde a informação que acabou sendo vazada de que ele pediria demissão por alegar problemas de saúde, aí ele já negou essa informação. Na coletiva, depois, ele também disse que não tinha intenção de pedir demissão, a não ser que esse pedido viesse do próprio presidente Jair Bolsonaro. E ontem ele abre a coletiva também ao lado do Marcelo Queiroga, falando que não havia ali um processo de transição, porque o governo continua o mesmo, dando a entender que as políticas públicas de enfrentamento ao coronavírus que ele implantou à frente do Ministério da Saúde vão continuar as mesmas, apesar que o Marcelo Queiroga reforçou esse pedido pelo uso de máscara, distanciamento, álcool gel, aquela coisa toda, para evitar essa paralisação da economia que ele fala, né? Um grande clamor público, né, para que as pessoas, para que a população se una para evitar a paralisação da economia. Agora, se a economia parar, se os casos não pararem de subir, será que não vai haver realmente um realinhamento aí dessas políticas por parte do Marcelo Queiroga, que é uma pressão do Congresso também? Ou um realinhamento por parte do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque também. O Marcelo Queiroga deixou claro isso, né? Que ele vai fazer a política do governo. Joel, tem um ponto nessa história importante da gente debater aqui no nosso Morning Show. Como é que fica o Centrão? O Centrão ficou um pouco insatisfeito com essa indicação, não ficou, não? Ficou, mas pelo que me consta, estão dando também o benefício da dúvida. Vamos ver o que o Marcelo Queiroga faz. Imagina que tenha mais uma substituição em 1 mês, 2 meses, seria o atestado final do fracasso, se é que precisaria de um atestado maior, né? Do fracasso completo da gestão Bolsonaro no que diz respeito à saúde pública. O Queiroga chega com um discurso até positivo. Máscara, poxa, máscara já é um avanço enorme, considerando que o Bolsonaro tornou no círculo ao redor dele quase que um símbolo de adesão ao governo o não uso da máscara. Nossa, quem sabe ele consegue aí convencer de que a máscara funciona, é eficaz e não é uma arma do inimigo. Já teria sido um ganho para nós. Me parece que o Queiroga, embora tenha as visões na direção certa, já defendeu sim o isolamento, defende a máscara, defende a vacinação, embora as posições dele sejam na direção certa, ele é muito mais alguém submisso e que vai tentar contemporizar, vai tentar fazer um meio termo entre o bolsonarismo mais radical e uma visão minimamente ali pautada pela ciência e pela saúde pública. Mas não vai ter jeito, o governo, o Bolsonaro, não vai se realinhar a nada, não vai mudar absolutamente nada.
Então vai criar para o ministro, mais dia menos dia, vai criar o mesmo dilema que os ministros da saúde anteriores caíram. Vou seguir a medicina ou vou seguir o Bolsonaro? Mandetta e Nelson Tait tomaram a sua decisão. Vamos ver que decisão que o Queiroga vai tomar. Adriles, você acha que o governo acertou em relação ao Marcelo Queiroga? Ele é melhor do que a Ludmila Rajar? Não resta dúvida. A primeira impressão que me passa o Queiroga é de uma articulação e de uma reunificação, de uma reconciliação, uma conciliação, na verdade, entre governos estaduais, prefeituras e ação de governo e, sobretudo, uma ação de palavra que ele lança à imprensa. Ele manda um aceno à imprensa, mas é um aceno bastante interessante e esperto, em alguma medida, falar que a imprensa tem uma atuação muito interessante e muito crucial no combate à pandemia, só que aí ele faz uma crítica subjacente, que é exatamente aquela de haver um combate mais holístico em relação à pandemia. Ele se coloca contra esse lockdown desvairado que abate prefeitos, que incita governadores a trancar a população, fala exatamente da perda de emprego, da perda de trabalho, da perda da cadeia produtiva, que gera, inclusive, a possibilidade de dar um auxílio emergencial às pessoas que não podem trabalhar. Então ele faz exatamente um aceno a essa possibilidade de caminho do meio, entre medidas restritivas pontuais e severas, como não causar aglomerações, uso de máscaras, higiene pessoal, e faz exatamente um aceno a que as pessoas se preocupem com o mercado de trabalho que está completamente esmagado por essas medidas draconianas não comprovadas por medicina, que são o famigerado lockdown, que não resolve. A gente está há 10 dias, só para dar um exemplo pontual, em lockdown quase severo aqui em São Paulo, e os números de mortes e o número de infecções só aumenta. Queria colocar dois exemplos de cidades que pontualmente não adotaram o sistema de lockdown, como São Lourenço e Carmo do Rio Claro, que não fizeram essas medidas. Uma delas tratou das medidas profiláticas de tratamento preventivo, e aí o ministro também fala sobre isso, sobre a possibilidade, ainda que não cientificamente completamente comprovada, mas que dá a liberdade para médicos de fazer esse tipo de receituário que inibe, que achata exatamente a curva de internações, que hoje é o grande gargalo do problema. Ou seja, as primeiras palavras do ministro, Paulo, me deixaram bastante otimista no sentido de haver uma conciliação e o interesse de focar, que a mídia foque não apenas no lockdown como critério religioso de salvação, mas vá às periferias, vá à questão da população carente e miserável que clama por trabalho e subsistência, que é tolhida pelo lockdown. Perfeito, Adriles. Ô Zé, deixa eu só te fazer mais uma pergunta sobre esse tema. Vocês entrevistaram o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. E o Zema agora, antes não era muito adepto das medidas de isolamento social, de lockdown, agora ele mudou um pouco o pensamento dele, né, Zé? Conta um pouco pra gente como é que está a situação em Minas Gerais e faz um resumo da conversa que vocês tiveram com o Zema. Aderiu. Minas Gerais tem mais de 800 municípios, a situação ficou muito complicada e todo mundo já vê nessa história de lockdown e fechamento como a única saída em caso assim. Não é vacina, não é remédio, mas tudo indica que, pelo menos momentaneamente, reduz o número de infectados, que no futuro reduz o número de mortes e desafoga as UTIs. O governador quase que pedindo desculpas mesmo pelo lockdown diante da gravidade da situação. Ele vem da iniciativa privada e sabe o que significa vamos fechar o comércio, vamos fechar tudo. Isto tem consequências e consequências graves. Ele se justifica, Paulo, dizendo o seguinte, que ele criou um grupo que inclui FIEM, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, o CDL, Clube de Diretores e Lojistas, enfim, empresários e também integrantes do governo, da área de ciência, e que lá ele ouve o que tem a dizer todos e toma a decisão. E ele diz que se trata de uma decisão extrema tomada exatamente diante dessas assessorias. E ele mesmo admite que não há certeza e nem comprovação de que o lockdown vai adiantar ou vai reduzir. Mas ali já é mesmo um desespero para evitar o alto grau de internação. Ele já fala ali numa tragédia de pessoas que estão morrendo sem atendimento. Perfeito, Zé Adriles. Eu queria complementar. Por acaso, eu vi
essa entrevista e eu queria salientar essa parte em que o Paulo Figueiredo pergunta ao governador e fala sobre estudos científicos da revista Nature, do John Ioannidis, de Stanford, que atestam que o lockdown não é efetivo, que se contrapõe a outros estudos e o governador ele reavalia e fala realmente não há uma conclusão sobre nenhum tipo de estudo da efetividade concreta em lockdown, sobretudo num país que tem população subdesenvolvida e miserável. E é engraçado, que é uma medida desesperada. A gente tem que perceber que soluções desesperadas levam... medidas desesperadas levam a soluções desesperadoras. A gente pode estar, nesse exato momento, trancando a população em casa, ceifando o emprego, ceifando o trabalho, sem nenhum tipo de resultado efetivo. Isso é muito grave.